Vamos às entregas das certidões. Eu vou fazer uma leitura da biografia de cada um dos nossos dois homenageados. Eu acho que é assim que nós temos que classificá-los. E vou pedir desculpas aos presentes. Talvez seja um pouquinho mais longo do que todos desejássemos pelo de Luiz Eduardo da Rocha Merlino, que morreu torturado na ditadura institucional. É preciso dizer qual foi a luta por democracia e por justiça social. Luiz Eduardo da Rocha Merlino nasceu em 18 de outubro de 1947 em Santos, seu conterrâneo. Não era do mesmo partido, era da mesma unidade, da mesma célula. Diga o nome do seu avô, por favor. João Cabral. Já faleceu? Faleceu. Então fala bem alto, que nós vamos falar aparecer. João Cabral. Presente. Merlino foi morto em 19 de julho de 1971 e era dirigente do Partido Operário Comunista POC. Ainda estudante secundarista, participou do Centro Popular de Cultura da UNE e, em 65, com 17 anos, transferiu-se para São Paulo, onde integrou mais tarde a primeira equipe de jornalistas do recém-fundado Jornal da Tarde, em 1966, da empresa Estado de São Paulo. Trabalhou depois na Folha da Tarde e no Jornal do Bairro, em 69 e 70. Participou ainda ativamente da equipe do jornal Amanhã, editado pelo Grêmio Estudantil da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FEFELET da USP, e mais que um semanário estudantil. A contestação contra a prisão de jornalistas do Tribunal Militar de São Paulo. Ainda em 68 ingressa no curso de História da USP e no POC. Como repórter da Folha de São Paulo, fez a cobertura do 30º Congresso da UNE, em outubro de 68, em Ibiúna, e foi, na ocasião, uma das principais fontes de informação sobre a repressão ao evento, em que foram presos mais de 700 estudantes. Merlino publicou na Folha da Tarde, em 14 de outubro de 68, as matérias Um Triste Congresso, assinada por pseudônimo de Antônio Melo, Quem é Ela?, assinada por Antônio da Rocha e Silva, e Um Defunto que Não Morreu, não assinado. Em dezembro, quando houve a decretação do AI-5, liderou a greve de jornalistas da Folha da Tarde. A partir de 69, com o endurecimento da ditadura, participou de atividades clandestinas de combate ao regime, sem deixar a vida de jornalista. Nessa ocasião, colaborou na organização clandestina das manifestações estudantis contra a visita do banqueiro estadunidense David Rockefeller ao Brasil. Em dezembro de 70, Merlino viajou à França para um período de estudos e contatos, sobretudo no âmbito da Quarta Internacional. Participou como observador do 2º Congresso da Liga Comunista, organização francesa da Quarta Internacional, em Rouen. Durante sua estadia na França, por meio de seus contatos com a organização francesa, conseguiu que o prestigioso editor François Maspero publicasse uma das primeiras denúncias da tortura no Brasil, com depoimentos de vítimas, obra que elaborou em conjunto com os jornalistas Bernardo Kuczynski e Ítalo Tronca. Pau de Arara, La violence militaire au Brésil. Vejam a importância dessa denúncia internacional em 71, na França. 5 dias depois de sua volta da França, que havia sido feita com passaporte legal, uma vez que contra ele não pesava nenhuma acusação dos órgãos repressivos, foi preso na casa de sua mãe, Iracema da Rocha Merlino, em Santos, em 15 de julho de 71. Os órgãos repressivos não conheciam a sua identidade legal, mas conheciam bem as atividades de Nicolau, seu nome de guerra no POC, como também sua qualidade de dirigente. Os policiais do DOI-CODE apresentaram-se à porta da casa como amigos, mas desde o momento em que puseram os pés no recinto da família, a cordialidade foi substituída pela brutalidade. As metralhadoras foram apontadas para toda a família, particularmente para sua irmã Regina. Com grosserias e impropérios, revistando brutalmente o seu quarto, perguntavam agressivamente por sua companheira, Ângela Mendes de Almeida, que está conosco, também dirigente do POC e já condenada pela Justiça Militar a 4 anos de prisão. Iracema ficou nervosa, mas foi acalmada pelo filho que dizia: logo estarei de volta. Não voltou. Na sede do DOI-CODE em São Paulo, na Rua Tutóia, Merlino foi torturado por cerca de 24 horas ininterruptas e abandonado em uma solitária, a chamada Cela Forte, ou X0. Apesar de queixar-se de fortes dores nas pernas, fruto da permanência no Pau de Arara, não teve nenhum tratamento médico. No X0, sua saúde começava a piorar em razão da tortura e, por fim, o levaram para morrer no Hospital Geral do Exército. Embora no atestado de óbito conste a data de 19 de julho, sua morte não foi comunicada à família. Os parentes só ficaram sabendo no dia 20 à noite,
por pessoas que buscavam informação sobre a sua prisão. A primeira versão era de que ele havia se suicidado. Uma segunda versão, dada pelos órgãos repressivos, afirmava que ele teria morrido por, aspas, autoatropelamento. Tendo sido levado para o Rio Grande do Sul para identificar companheiros, ele teria escapado da guarda e espetacularmente se jogado embaixo de um carro na BR-116, na altura de Jacupiranga. Apesar da desculpa mais sofisticada, o corpo não aparecia. O delegado de polícia Adalberto Dias de Almeida, valendo-se de sua condição, entrasse por uma porta lateral e procurasse o corpo de geladeira em geladeira, até encontrá-lo. O corpo de Merlino foi retirado do IML. Faleceu por anemia aguda traumática por ruptura da artéria e na requisição de exame necroscópico, no item referente ao histórico do caso, lê-se, aspas, no dia e hora supramencionados, 19 de julho de 71, 19h30, BR-116 Jacupiranga, ao fugir da escolta que o levava para Porto Alegre, na estrada foi atropelado e, em consequência dos ferimentos, faleceu. E o documento contém um T de terrorista escrito a lápis. Há muitas evidências da falsidade da versão de atropelamento em tentativa de fuga. Diversos presos políticos testemunharam que Merlino foi conduzido para a sede do Pancóide e submetido a sessão de tortura que durou em torno de 24 horas seguidas. A notícia da morte de Merlino foi censurada. Apesar disso, o jornal A Tribuna de Santos noticiou em 27 de agosto de 71, aspas, estava morto há dias o jornalista desaparecido desde o dia 16 de junho último. No texto citava-se um despacho enviado de Paris pela agência Reuters uma semana antes, comunicando que Merlino havia sido preso pelas autoridades de segurança nacional. Na mesma data, um anúncio fúnebre no estado de São Paulo convidava os jornalistas brasileiros e o povo em geral para a missa de 30º dia de seu falecimento, a realizar-se no dia 28 de agosto na Catedral da Sé. De fato, a missa foi celebrada com a presença de centenas de jornalistas e amigos. Segundo o relato da sua irmã Regina, os mesmos 3 homens que tinham ido prender Merlino em Santos, em sua casa, foram dar os pêsames à família. Na decisão de 23 de abril de 96, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Seu nome consta do dossiê Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, organizado pela Comissão de Familiares de Mortes e Desaparecidos. Durante muito tempo, toda a família foi vigiada ostensivamente, e a companheira Ângela, já condenada, permaneceu fora do Brasil até a lei de anistia, em agosto de 79. Iracema da Rocha Merlino faleceu em 31 de março de 94. 31 de março. Ela, a irmã Regina Merlino Dias de Almeida e a companheira Ângela Mendes de Almeida nunca deixaram de lutar pelo restabelecimento da verdade sobre sua morte. E nunca deixaram de denunciar esse crime por todos os meios disponíveis. Em julho de 79, a família ingressou com uma ação declaratória contra a União na Justiça Federal. Em 4 de abril de 2008, a Justiça de São Paulo acolheu a ação civil declaratória contra o coronel reformado do Exército, que eu não vou dizer o nome, mostra aqui, comandante do DOI-CODE do 2º Exército, à época, e acusado por várias testemunhas de ser o principal responsável pela morte de Merlino. A ação teve como autora sua ex-companheira Ângela e sua irmã Regina. Infelizmente, em 23 de setembro de 2008, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o agravo de instrumento impetrado por aquele senhor, e suspendeu o processo, aceitando o argumento de que a ação declaratória não seria o meio processual para discutir o pedido feito o reconhecimento da tortura sofrida por Merlino. Em 2010, os advogados dos familiares de Merlino ingressaram com nova ação, ainda na área civil, dessa vez por danos morais contra aquele coronel. Nessa segunda ação, as autoras pediam que, uma vez que o réu fora responsável direto pela morte sob tortura de Merlino, e que, em razão disso, elas sofreram graves danos psicológicos e morais, fosse o réu condenado a ressarci-las pelos danos sofridos. Finalmente, em 27 de julho de 2011, a juíza ouviu as 6 testemunhas arroladas pelos familiares de Merlino. A ocasião foi de enorme importância, pois pela primeira vez elas iriam dizer perante a justiça brasileira o que sabiam do assassinato de Merlino sob tortura. A prova oral produzida confirmava a responsabilidade daquele sujeito pelas torturas que levaram Merlino à morte, seja no exercício do comando do DOI-CODE e da Operação Bandeirantes Soban, que é a precedera, seja por meio
e participação direta nas sessões. Teve sido proferida, então, uma sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais à família do torturado em junho de 2012. Ocorre que em 17 de outubro de 2018, alguns anos depois, a 13ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a prescrição do direito da família demandar a indenização pelos crimes que vitimaram jornalistas durante a ditadura militar, julgando extinta a ação sem apreciação do mérito. Aquele indivíduo foi condenado posteriormente em outra ação declaratória iniciada em 2006, em ação proposta pela família Almeida Teles por prática de tortura em 72, e ao título judicial que comprova o trânsito de julgado que ele era, de fato, torturador. A Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos, o caso Merlino teve como relator Nilmário Miranda e foi deferido por unanimidade em 23 de abril de 96. Infelizmente, no âmbito criminal, em 10 de outubro de 2019, por 2 votos a 1, a 11ª turma da TRF3 de São Paulo rejeitou o recurso e não recebeu a denúncia do Ministério Público Federal, que pedia fossem processados por homicídio do jornalista Merlino 3 agentes da ditadura. Os desembargadores consideraram como óbice do recebimento da denúncia a decisão do Supremo de 2010 que julgara constitucional a Lei de Anistia de 79. E como todos sabem, até hoje não foi julgado o embargo de declaração há 8 anos proposto pela OAB. No dia 1º de abril de 2013, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro realizou a entrega da 25ª medalha Chico Mendes de Resistência, tendo esses homenageados Luiz Eduardo Merlino, em memória. E, finalmente, no dia 8 de abril de 2019, por decisão do desembargador Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Pinheiro Franco, que acaba de se eleger presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito de recurso administrativo, que fez referência a Eugênia, parecer do colega promotor William Rodrigues, no âmbito do recurso administrativo foi determinada a retificação do assento de registro civil de óbito de Luiz Eduardo Merlino, de sorte a dele constar que seu falecimento se deu pelo Estado brasileiro regime ditatorial de 64 e 85. E é para a entrega deste documento retificado que eu peço que a colega Patrícia Aldi promova a senhora Ângela Merlino, Ângela Almeida. A eterna militante pelos direitos humanos, amiga querida Renaric, para fazer, em nome do Ministério Público de São Paulo, a entrega de um buquê de flores à dona Ângela, como um reconhecimento pelo sofrimento e pela persistência na luta por justiça. Virgílio Gomes da Silva nasceu em 15 de agosto de 1933 em Sítio Novo, Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Desaparecido em 29 de setembro de 69, dirigente da ALN, a Ação Libertadora Nacional. Era metalúrgico e casado com Hilda Gomes Martins da Silva, com quem teve 4 filhos. De uma família humilde e pequena, Virgílio e seus parentes vagaram por várias partes do país depois de deixar o Rio Grande do Norte. No Pará, a família trabalhou em um grande seringal da companhia norte-americana Ford, em Fordlândia. Em 45, Virgílio voltou ao seu estado natal com a mãe e 2 irmãos, mas o pai permaneceu como irmão no Pará e nunca mais deu notícias. A mãe passou a viver da agricultura de subsistência em um pedaço de terra em Sítio Novo. Em 1951, sem perspectivas, Virgílio seguiu para São Paulo.
Na capital paulista, após noites dormindo nos bancos do Largo da Concórdia, trabalhou como garçom, balconista, mensageiro e guarda da Antártica. Depois tornou-se operário da Nitroquímica, indústria do Grupo Votorantim em São Miguel Paulista. Em 1957, ingressou no PCB, Partido Comunista do Brasil, e passou a integrar o Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo, exercendo liderança também entre os trabalhadores da Lutfal. A Nitroquímica era, na segunda metade da década de 50, a mais importante empresa do segmento químico brasileiro. A inquietação dos trabalhadores tinha causas concretas: o achatamento dos salários, há muito defasados em relação ao custo de vida, a poluição do ambiente de trabalho devido à emissão de gases altamente tóxicos no setor de fiação, onde era produzido o rayon, principal produto da empresa, e o não pagamento de insalubridade e periculosidade. A insatisfação evoluiu para a greve em outubro de 57, que por mais de uma semana manteve a indústria paralisada. O movimento que transbordou para as ruas e mobilizou a população de São Miguel Paulista, um bairro que vivia em função da empresa, foi vitorioso e proporcionou aos funcionários da Nitroquímica um reajuste salarial de 20%. Virgílio foi o grande estrategista e mobilizador incansável dessa greve. Foi nessa greve que Virgílio conheceu sua esposa. Em 63, comandou uma outra greve de 3 mil operários da Nitroquímica durante a luta pela conquista do 13º salário. Ao buscarem o apoio dos empregados da Lutfala, forçaram a entrada da empresa, quando o dirigente atirou em um operário e em Virgílio, ferindo-o gravemente. Os operários conseguiram entrar na fábrica e paralisar as máquinas. Depois do golpe de 64, Virgílio foi preso por 15 dias e teve seu braço direito deslocado numa luxação. Perseguido pela sua militância, não conseguia emprego nas fábricas. Tornou-se vendedor de eletrodomésticos. 6 meses após sua prisão, percebeu que estava sendo seguido e fugiu para o Uruguai. Lá permaneceu por pouco tempo, pois preocupado com sua atividade política no Brasil e com seus familiares, retornou ao país. Em 67, seguindo a orientação de Carlos Marighella, integrou a dissidência do PCB. Entre outubro de 67 e julho de 68, fez treinamento de guerrilha em Cuba, como integrante dos quadros da ALN. No início de setembro de 69, comandou a ação de sequestro do embaixador americano no Brasil, Charles Burke Elbrick, obtendo a libertação de 15 prisioneiros políticos brasileiros e a divulgação pelos principais meios de comunicação de um manifesto à nação, assinado pela ALN e pelo MR8. Depois do envolvimento no sequestro do embaixador norte-americano, Virgílio tornou-se um dos guerrilheiros mais procurados pelos órgãos de repressão. Foi preso em 29 de setembro de 69 na Avenida Duque de Caxias, em São Paulo, por agentes da OBAN, Operação Bandeirantes, reorganizada no ano seguinte com o nome de DOI-COR de São Paulo. Virgílio chegou à sede da OBAN encapuzado, vindo a morrer 12 horas depois sob torturas. No mesmo dia 29, a polícia também deteve, em um sítio em São Sebastião, no litoral de São Paulo, sua mulher Hilda e 3 de seus 4 filhos. Vladimir, com 8 anos, Virgílio, com 7, e Maria Isabel, um bebê de 4 meses. Gregório, que aqui está conosco, então com 2 anos, não foi levado por não estar na casa, estava com a avó. Hilda permaneceu presa por 9 meses, ficando incomunicável e sem qualquer notícia dos filhos por 4 meses. Depois da UBAN, aqui eu queria fazer uma rápida informação, que ontem, com grande generosidade do Sebastião Neto, eu recebi um extrato do depoimento da dona Hilda, a diretora do documentário A Torre das Donzelas, em que ela narra esse período da prisão, o tempo de incomunicabilidade e completa ausência de notícias dos filhos. Ela não sabia se estavam vivos. Depois da UBAN, foi transferida para o DOPS e, por último, ela esteve no presídio Tiradentes, que é exatamente a narrativa que ela faz. As crianças foram enviadas por 2 meses ao juizado de menores, onde Maria Isabel sofreu uma grave desidratação e quase faleceu. Nesse depoimento ela conta, por exemplo, que os militares ofereciam as crianças para adoção de outras famílias que moravam em casas bonitas, porque afinal os pais eram criminosos e terroristas. Na ficha de Virgílio, encontrada nos arquivos do DOPS, está escrito a máquina ao lado do seu nome, entre parênteses, morto. No encaminhamento 261 do SNI, de 31 de outubro de 69, encontrado no DOPS do Paraná, lê-se, aspas, Virgílio Gomes da Silva, Jonas, falecido por resistir à prisão, que também usava falsa identidade em nome de Joel Ferreira Lima. Fecha aspas. Ainda no DOPS Paraná consta o nome de Virgílio numa gaveta com a identificação falecidos. No DOPS do Rio consta o nome de Virgílio no documento número tal, terroristas da ALN em concursos em Cuba. Situação de junho de 72,
e também indicado como morto. O relatório da Marinha, encaminhado ao ministro da Justiça Maurício Correia em 93, reconhece sua morte, mas contendo a falsa versão de que, aspas, morreu em 29 de setembro de 69 ao reagir à bala quando de sua prisão em um aparelho. Os ex-presos políticos, Paulo de Tarso Venceslau, Manuel Cirilo de Oliveira Neto, Francisco Gomes da Silva, irmão de Virgílio, Celso Antunes Horta e Diógenes de Arruda Câmara, denunciaram em auditorias militares a morte sob tortura de Virgílio na UBAN. Francisco Gomes da Silva, o irmão, prestou um detalhado testemunho em que narra minuciosamente as torturas impostas a Virgílio. Eu não vou ler o depoimento. É uma descrição minuciosa e muito chocante do quanto de tortura foi imposto ao Virgílio naquelas horas. Esta rápida biografia, que mais não é do que consta do dossiê, nós vamos entregar depois para as famílias, e aqui em nota de rodapé consta o depoimento do irmão do Virgílio. Na ocasião, o delegado do DOPS também informara a irmã de Virgílio, Creuza Gomes da Silva, que o havia visto morto na UBAN com o corpo mutilado. Apesar das significativas evidências que atestam as circunstâncias de sua morte, em decorrência de tortura perpetrada por agentes da repressão, os órgãos de segurança não se posicionavam de forma clara sobre o caso, chegando a informar em algumas ocasiões que Virgílio se encontrava desaparecido. A ocultação do cadáver de Virgílio transformou no primeiro desaparecido político durante a vigência do regime militar. Novas informações surgiram com a abertura da Vala de Perus em 1990 e o acesso aos arquivos do IML de São Paulo. A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos tentou resgatar no cemitério de Vila Formosa o corpo enterrado pela requisição de exame identificada com o número 4059 de 69. Tratava-se do corpo de um desconhecido inumado como indigente na data do desaparecimento de Virgílio e com procedência do 36º Distrito Policial, que era a sede da UBAN. As foram infrutíferas, pois não existia um mapa das quadras do cemitério da época e ainda por ter sido plantado um bosque no local onde outros presos políticos assassinados também haviam sido enterrados. Somente em 2004, a verdade sobre o destino de Virgílio foi confirmada por documentos oficiais. O jornalista Mário Magalhães, ao pesquisar o arquivo do DOPS, localizou o laudo necroscópico e a foto do corpo de Virgílio. Enterrado como desconhecido, o corpo foi identificado, mas os seus restos mortais ainda não foram resgatados. O laudo descreve os graves ferimentos provocados, mas concluem que a morte ocorreu em consequência de traumatismo crânioencefálico causado por instrumento contundente e, aspas, não fora causada por tortura, como fizeram a questão de registrar os legistas homologando a versão oficial. A identificação foi feita pelas digitais. Junto aos documentos, um bilhete escrito à mão decreta o desaparecimento. Aspas, não deve ser informado. Seu nome consta da lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140/95 e foi reconhecido como anistiado político post-mortem pela Comissão de Anistia em outubro de 2005. Foi homenageada com a medalha Chico Mendes de Resistência em 1º de abril de 98 pelo Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal de São Paulo lhe concedeu em agosto de 2011 o título de cidadão paulistano em memória. A atividade sindical de Virgílio é motivo de orgulho para o Sindicato dos Químicos, que lhe dedicou, em 29 de setembro de 2009, 40 anos depois de sua morte, um opúsculo rememorativo, Virgílio Gomes da Silva, Direito à Memória e à Verdade. Além disso, o Clube de Campo do Sindicato dos Químicos de São Paulo foi renomeado em sua homenagem, passando a ser chamado de Clube de Campo Virgílio Gomes da Silva, uma homenagem ao seu protagonismo frente às lutas sindicais da categoria. Finalmente, em 8 de outubro de 2019, por decisão do desembargador Corregeral de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito de recurso administrativo, foi determinada a retificação do assento de registro civil de óbito de Virgílio Gomes da Silva, de sorte a dele constar que seu falecimento, causa mortes, se deu por ação do Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 64 e 85 e sepultado no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Para fazer a entrega desta certidão retificada, peço a Eugênia Gonzaga que a faça ao filho Gonzaga, diante da ausência por problemas de saúde da dona Hilda. Gregório, perdão.
Gostaria de convidar a promotora Beatriz Helena Godin Fonseca, eterna promotora de direitos humanos, em nome do MP de São Paulo, fazer a entrega ao Gregório de um buquê de flores como homenagem à luta pela justiça colonial. Tenho a satisfação de passar a palavra ao Dr. Mário Luiz Sarrubo, subprocurador-geral de Justiça Institucional do Ministério Público de São Paulo. Já boa tarde, né? Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria fazer a saudação à mesa aqui, ao doutor Wallace Paiva, meu colega subprocurador-geral, doutor Eugênia Augusta, procuradora regional da República em São Paulo, a doutora Ana Amélia Mascarenhas, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, a querida amiga e colega Patrícia Moraes Aldi, que é promotora de justiça de registros públicos, ao lutador, amigo, fraterníssimo, promotor de justiça e direitos humanos, símbolo da luta dos direitos humanos, pelos direitos humanos do Ministério Público de São Paulo, meu colega Eduardo Ferreira Valério. Cumprimentar a Ângela Mendes de Almeida, que é a viúva do Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Cumprimentar o Gregório Gomes da Silva, que é filho do Virgílio Gomes da Silva. Membros do Ministério Público, advogados, jornalistas, servidores, representantes de entidades, associações, senhoras, senhores, eu iniciei o meu pronunciamento na abertura dizendo bem-vindos, bem-vindas à Casa da Cidadania do Ministério Público. E fiz questão de ressaltar que no dia de hoje, essa característica desta casa fica ainda mais ressaltada. Hoje o Ministério Público volta, hoje o Ministério Público afirma a sua função essencial de garantia, de defesa da cidadania, de garantia da ordem democrática, de fiador dos direitos sociais elencados na Constituição Federal da República. E interessante que isso tenha acontecido nesse momento. Melhor que tenha sido que isto ocorra neste momento triste em que vivemos no nosso país. Num momento em que tudo aponta para em que é necessário olharmos para trás, olharmos para a nossa história, que se seguiram, para fazermos o diagnóstico do que está acontecendo hoje, do que acontece hoje com o nosso país, com o nosso Brasil, com a nossa sociedade. E projetarmos aí sim, com base no passado, no diagnóstico dos dias de hoje, projetarmos aí sim um futuro em que floresça e que se afirme uma vez mais a democracia. A democracia que está escrita na Constituição e que muitos insistem em querer apagar. A democracia que nós tanto lutamos para alcançar, e aqui temos parentes dos maiores lutadores que brigaram por essa democracia, que brigaram pela liberdade, que brigaram por um Brasil democrático. Essas famílias estão aqui hoje e elas são, por que não, as grandes homenageadas, que se reconheça as grandes homenageadas que, na verdade, estão aqui hoje para pedir, para receber as desculpas da sociedade brasileira, as desculpas do Estado brasileiro, as desculpas do nosso Ministério Público. Por quê? Porque demoramos muito para chegar nisso. Nós tínhamos o dever de ter sido mais rápido, nós tínhamos que ter atuado de forma mais intensa nesse período. Que isso não se repita. Por isso que eu faço questão de olhar para o passado, por isso que eu faço questão de, olhando para esse passado, não cometermos os mesmos erros. Enquanto Ministério Público, não cometermos os mesmos erros enquanto sociedade brasileira. Temos que avançar, temos que resistir. E que o nosso Ministério Público, o Ministério Público do Valério, do Marcelo Goulart,
o Ministério Público da Beatriz, o Ministério Público que defende os direitos humanos e em todas as demais áreas relevantes de atuação, que o Ministério Público seja, de fato, a Casa da Cidadania, que o Ministério Público seja, de fato, a Casa das Liberdades. Que as nossas portas possam estar abertas sempre para a população, para os anseios da sociedade e para que cada promotor de justiça seja o advogado de todos os senhores, de toda a população brasileira, que quer, sem sombra de dúvida, a democracia, que quer, sem sombra de dúvida, a consolidação daquilo que está escrito na Constituição Federal Brasileira do Estado Democrático de Direito. Depois de tudo que se falou, depois desse histórico que o Valério nos leu e que, em especial, me tocou, eu queria terminar este meu pronunciamento me aproximando dos familiares e a eles dando um abraço fraterno, simbolizando um pedido de desculpas. Convidamos a dona Ângela, a senhora Ângela, para a sua manifestação. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu estou falando aqui em nome da Tatiana, sobrinha do Gilberto Merlino, que nasceu depois dele ter sido assassinado, e em nome da Regina, sua irmã, que moveu os diversos processos junto comigo, mas que no momento não pôde vir, e, sobretudo, da dona Iracema, a mãe dele, que fez tudo o que ela podia naqueles idos do começo da anistia, em 79, que era quando nós deveríamos ter começado a justiça de transição. É bom não esquecer, como o doutor Sarrubo falou agora, eu achei uma anotação extremamente importante. Eu queria, nesse episódio aqui dessa vitória, eu queria agradecer ao doutor Sarrubo, ao doutor Eduardo Valério, que teve um papel muito importante, à doutora Eugênia. Eu queria dizer que mesmo depois dela ter sido demitida da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, ela não descansou de encaminhar todos esses meandros burocráticos que foi necessário percorrer para chegar a esse momento. E queria também agradecer ao ex-deputado Adriano Diogo, não sei se ele ainda está aqui, porque com os seus meios ele também procurou nos conduzir a esse resultado. Eu só vou falar brevemente sobre os outros processos que nós temos. Como já foi dito aqui pelo doutor Eduardo Valério, eu queria agradecer o resumo que o senhor fez da situação da vida do Merlino e da situação dos nossos processos. Né? O processo na área civil, por danos morais. É bom lembrar, foi lembrado por ele justamente, que nós começamos em 2007 e queríamos uma ação declaratória. E foi dito pelo Tribunal de Justiça que esse não era o meio pelo qual nós deveríamos defender essa causa, e sim uma ação de danos morais. Muito bem, essa ação de danos morais ficou numa gaveta por mais de 10 anos,
E quando o atual presidente ia ganhar a eleição, ela foi tirada da gaveta e foi julgada. E os 13 desembargadores do Tribunal de Justiça agiram como se não tivesse havido o outro julgamento, né? Em que eles claramente declararam que era necessário fazer uma ação de danos morais. E inventaram essa história da prescritibilidade do crime de tortura. Bom, em relação a esse processo, eu queria dizer que os nossos advogados, o doutor Fábio Comparato, o doutor Aníbal Castro, estão movendo um recurso junto ao STF e ao STJ, portanto, ainda não está terminado. Em relação ao processo movido pelo Ministério Público, vamos depender de uma revisão, que eu acho que um dia vai acontecer, dessa famosa lei de anistia, que anistiou, na verdade, os torturadores. Bom, e para terminar, eu queria marcar o seguinte: tanto o Virgílio como o Merlino foram mortos sob tortura, foram torturados até a morte. No Brasil, hoje, a tortura está completamente banalizada. Nós vimos o escândalo que é o atual presidente ameaçar os seus ministros que não se comportarem bem com o pau de arara. Tudo isso passa batido, como se não fosse de uma gravidade, como se a tortura não fosse um crime hediondo, imprescritível. Ela está banalizada hoje no Brasil. E eu gostaria de convidar todos a, toda vez que for possível, nós apontarmos para essa barbaridade, porque a banalização da tortura, ela envenena toda a sociedade. Não importa se é uma pessoa que, entre aspas, eles dizem que merece ser torturada, a tortura desumaniza toda a sociedade, envenena toda a sociedade. Eu acho que a gente tem que bater bastante nessa tecla. É isso. Obrigada. Convidamos o senhor Gregório Gomes da Silva para a manifestação. Boa tarde a todos e a todas presentes, Ministério Público, representante do Ministério Público Estadual e Federal. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado por esse evento que estão promovendo. Hoje, a ditadura militar traz uma situação que hoje, o dia de recebimento do atestado da certidão de óbito não pode ser considerado um dia alegre. Porém, isso é o que nos deixou a ditadura. Em cada etapa que a gente vai avançando na reconstrução da memória histórica e da verdade do acontecido, por mais triste que seja esse momento, é um momento de vitória. Isso nos deixa com mais ânimo, mais capacidade de continuar à frente. É claro que chegamos aqui, nunca foi sozinho, sempre acompanhado. Boa parte eu estava falando com minha esposa, nós também somos procuradores de justiça. Nós procuramos, desde começou, na minha família começou dia 30 de agosto, com minha avó, a mãe do Virgílio, Dona Isabel. Todo dia ela acordava procurando a justiça de onde estava o filho.
procurando a verdade. Então, somos colegas. Por outro lado, também, cada um de nós que perdeu um familiar recebeu um monte de famílias. Somos todos uma família, os presos políticos, mortos, considerados mortos e desaparecidos políticos. Sem essa grande família, que aliás aqui está a Rose Nogueira, eu quero fazer uma especial distinção. Eu não sei como tratar a Rose, se é como minha irmã mais velha ou como minha mãe caçula. Tamanho o carinho que ela tem pela nossa família, em especial pela minha mãe, que tem nos apoiado. Aí, é apoio mútuo, né, que a gente sempre participa de todos os eventos, de todos os avanços que a gente... E cada pequeno passo, e não é tão pequeno, e também parafraseando o astronauta americano, é um grande passo para a família, mas é um gigantesco passo para a democracia e para a história do Brasil. Então, gente, eu agradeço muito a todos que se dispuseram a vir hoje aqui, Zeca. E a cada um de vocês, um grande beijo. Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa. Minha mãe, a Hilda, deveria estar aqui hoje. Ela estava contando com vir hoje. Mas desde 2015 ela teve uma saúde fragilizada. E ontem ela teve 2 casos de convulsão. E hoje ela estava disposta para vir. Ela deixa também toda a gratidão e o comprometimento que ela também não vai parar nessa história. Muito obrigado. Foi, sem sombra de dúvida, como bem pontuado, um dia triste, mas importante. Um dia triste, mas importante na medida em que passamos uma borracha e deixamos clara uma situação que efetivamente ocorreu num passado muito ruim da nossa sociedade e, com isso, podemos seguir em frente. Podemos seguir em frente cada vez mais fortes, cada vez mais unidos, para enfrentarmos aí o futuro e consolidarmos a democracia desse nosso tão querido Brasil. Com essas palavras, agradecendo ao Valério, agradecendo a Patrícia Aldi, agradecendo a todos que aqui estiveram hoje. Quero dizer que, mais uma vez, né, Valério, dia memorável para nós, dia memorável para o Ministério Público, que isso marque a nossa história, que isso marque uma nova vertente institucional, uma vertente mais próxima do cidadão, uma vertente institucional mais próxima da população. E que isso, claro, nunca mais se repita. Ditadura, tortura, arbítrio, nunca mais!